Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós nesse dia, né? 1º de dezembro, né, irmãos? De 2021. Estamos aí no apagar das luzes, né, desse ano, né? Ano de pandemia, né? Segundo ano de pandemias. Que são os juízos, né? Juízo de Deus contra a humanidade. E como a igreja está aqui no meio do mundo, né? Aí nós somos os primeiros a sofrer. Por causa do nosso entendimento, né? Nós sabemos que isso aí são juízos. Eles não, eles acham que isso são, né, pragas, né? Na verdade são, né? Mas acham que são coisas do destino, né? Na verdade, são juízos, né? Que o Deus de Israel está fazendo contra a humanidade por causa das iniquidades, né? Então, graças a Deus por isso, mais um dia, né? Que vamos ter pela frente, para termos a oportunidade de perseverarmos na doutrina, né? De vigiarmos, de vivenciarmos a doutrina, de nos aperfeiçoarmos, né? Trabalharmos, né, para o nosso sustento, orarmos, né, irmãos? Precisamos orar, né, sempre. Vigiar e orar para não cair em tentação, né? Então vamos orar para que o Senhor nos visite, né, em nossas residências, onde estivermos, e nos socorra nas nossas necessidades espirituais, né, e também nas materiais. Que Ele acrescente a nossa fé, a nossa esperança, né, nos dê obediência à palavra, e nos proporcione todas as virtudes, né, para que possamos estar sempre vigilantes. Amém? Amém, graças a Deus, né? Então vamos continuar aí, né, com a nossa pequena leitura, pequena meditação, para nós entendermos, né, um pouco a época em que o Evangelho foi pregado, né? Quer dizer, quando os apóstolos saíram para pregar o Evangelho aos gentios, aí eles se depararam aí com essas teorias, com essas filosofias, né? Com essas religiões, né? São muitos, né, irmãos? Filosofias, teologias, teorias, religiões, tudo contrário ao Evangelho, tudo, né? E aquele que não era contrário ao Evangelho, que eram os judeus, né, que era o judaísmo, digamos, também estava combatendo, né, porque eles não tinham recebido o Messias, né? Então os apóstolos, eles encontraram com esse povo, né, com os ensinadores dessas doutrinas, né, com os ensinadores dessas filosofias. E aí houve um embate, né, conforme nós vimos aí. Por isso foram perseguidos, foram mortos, né, e os seus sucessores também, né. Um deles, que nós estamos falando deles aqui agora, que é o Irineu, ele estava combatendo as heresias, né, ou seja, os ensinos que estavam aparecendo, né, na igreja por causa de irmãos e irmãs que vieram dessas religiões, que vieram dessas teorias, né, dessas filosofias, creram na palavra, mas estavam querendo colocar na igreja as suas ideias, né, as suas filosofias. Nós vimos então aí ontem que toda filosofia, ela está calcada na gênese da vida, né, na gênese do mundo, na gênese do homem, né? Certo? Está calcado no modo de vida e está calcado no futuro. O que vai acontecer com a humanidade, né? Que na verdade isso é um tipo de cópia, né, daquilo que está nas Escrituras.
que nós podemos dizer que as escrituras, né, as escrituras hebraicas, né, as escrituras cristãs, digamos, principalmente as hebraicas, elas foram os primeiros, praticamente os primeiros escritos que existiram na face da Terra, né? Poucos são os escritos que foram escritos antes, segundo alguns historiadores antigos. Então as filosofias fizeram o quê? Fizeram cada uma, né, imitar aquilo que está lá escrito nas escrituras hebraicas. O que está escrito lá? Está escrito lá a Gênese, né, da vida, a Gênese do universo, a criação, né, a Gênese do homem, a criação do homem, a origem, né, do homem, a origem do pecado, não é isso? Aí tem um modo de vida, não é isso? Certo? E tem o futuro da humanidade, o que vai acontecer no futuro. Então todas as filosofias e teorias copiaram isso aí. Então nós vimos uma delas, né, que foi o cinismo, né? Esse cinismo é o quê? O que ele pregava? O lema do cinismo era o quê? É que o homem não devia ter cidade, não devia ter lar, ele devia ser banido da pátria, um mendigo, um errante, na busca de um pedaço de pão, né? Ou seja, o que significa isso? Na verdade, o cinismo ele estava, né, contestando o modo de vida dos gregos e dos romanos e de outras nações, né? Certo? Porque eles queriam ficar livres, né, das convenções, das regras, né? Certo? Do destino, né? Queriam ficar livres dessas teorias, digamos assim, né? Mas criaram uma para eles, né? Certo? Então, uma das coisas principais era a contestação das regras e do modo de vida dos gregos e dos romanos, né? Então, por que eles denunciavam? O que eles denunciavam? O que eles eram contra, né? O cinismo, ele denunciou as 3 grandes ilusões do homem grego, né? Que era o quê? A busca do prazer, o apego aos bens e à riqueza e a sede de poder, né? Quer dizer, então a gente está vendo aqui, né, que um tipo de modo de viver semelhante ao que a igreja prega, né? Não é igual porque, na verdade, eles também não trabalhavam, né? Eles viviam pelas ruas como cães. Por isso é que veio esse nome de cinismo, né? Como os cães, né, abandonados, né? Então os apóstolos eles encontraram o cinismo, né? Encontraram o ceticismo, outra teoria, né? Outra filosofia, que é o ceticismo. Ceticismo, qual é a palavra-chave dele? É a indiferença a tudo. Indiferença aos valores e à verdade. Para ele, tanto valia a mentira como a verdade, tudo a mesma coisa. Ele era indiferente. É aquele morto, né? Que o Apocalipse, aquele morno, né? Que o Apocalipse fala nele, né? Não é frio nem quente, é esmorno, né? Então o ceticismo tinha essa característica aí. Um dos seus fundadores foi um tal de Pirro, né? Certo? Que fez uma expedição lá pelo Oriente, na Índia principalmente. Aí ele teve contato com os sábios de lá, né? Que também eram cheios de filosofias, né? Porque eles levavam uma vida monástica, né? De monges, né? Vida separada, né? De renúncia das coisas, né? E das necessidades humanas. Então eles foram aprender lá com os indianos, né? Foram ver lá o modo de vida deles, que era uma vida monástica, a vida como um monge, né? Afastado da vida comunitária,
e a renúncia de coisas, né, e das necessidades humanas. E esse Pirro aí, ele seguiu também o agnosticismo, né? Certo? Ele foi contra o gnóstico, o gnosticismo, né? Ele era contra o saber, contra você ficar conhecendo as coisas, digamos, né? Bom, irmãos, vamos parar por aqui hoje, né? Até amanhã, se Deus quiser. Paz seja com todos nós e amém, né?